No proof is not enough. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje eu vou falar boa noite. O pessoal recomenda, professor, não falar o horário, porque não sabe a hora que as pessoas vão falar. Mas hoje estou tão cansado aqui, cheguei tão tarde, está tão escuro lá fora, que eu vou falar boa noite para você. Eu estou aqui hoje com uma fera aí, um brasileiro aí que eu considero notável assim, no nosso campo, né? O campo da segurança não é um campo muito amplo, então as pessoas que merecem destaque eu gosto de pontuar. José Maia França, professor da UFRJ. Josué, seguinte, mister, por favor, fala um pouquinho das suas credenciais aí, só para o pessoal te conhecer e saber de quem que nós estamos falando, aí que depois eu vou fazer uns comentários aqui. Claro, pois não. Eu sou professor por vocação e engenheiro por profissão, mas comecei lá no curso técnico, está lá o meu jaleco do Cefet ali, porque não me deixa mentir. Sou engenheiro, pós-graduado, tenho mestrado na engenharia ambiental, doutorado na área de engenharia civil, todos com foco em fatores humanos, e atualmente estou fazendo pós-doutorado na Linus University na área de Human Factors. Aí, pessoal, tá bom ou quer mais, hein? E para não, para não parecer que é pouco, eu até comentei com ele aqui agora, ele teve aí a honra, né, que eu considero uma honra, o David Provan e o Drew Ray comentaram um paper escrito pelo Josué em parceria com outras feras aí, e aí quando eu estava escutando lá, ele nomeou, né, sobre FRAM em poços de petróleo, e aí queria que você comentasse como é que é isso, cara. Caraca, que honra! Nossa Senhora! É uma honra danada isso, nossa! Enfim, é um artigo super bacana, porque a gente foi a bordo de várias plataformas, de várias sondas, conversou com os drillers, né? E junto com o professor Eric Ronaigo, que sempre ajuda a gente na modelagem do FRAM, a gente fez esse artigo, né? Mostrando como, na perfuração de petróleo, né? As variabilidades humanas, habilidades não técnicas e outros elementos acabam aparecendo, né? E o FRAM ele consegue mostrar isso, né? De forma integrada, né? Outras técnicas, metodologias podem mostrar parte de um todo, mas o Frank consegue ter uma visão sistêmica muito adequada, né? E é uma honra ser comentado pelo professor David, com certeza. Pô, ele é uma das maiores referências aí na nossa profissão, com certeza é uma honra. Ele não comentaria se fosse um paper ruim, então eu recomendo. Aí depois eu vou deixar o link, pessoal, com o nome aqui para vocês procurarem e lerem, né? E se não bastasse também, o Josué, acho que 2 semanas atrás, participou aí do seminário internacional, né, de Segurança 2, também com maiores feras aí, o Ricardo Patriarca, o Pedro Ferreira, o próprio Eric, né, Josué? E como é que foi isso? Como é que surgiu o convite? Conta um pouquinho para nós aí sobre o que você falou por lá. Claro, sem dúvida. Não foi só o convite, né? O trabalho foi aprovado, né? A gente enviou o abstract, o trabalho foi aprovado e a gente apresentou no segundo dia, né? Do workshop do Safety 2, né? E foi muito interessante que as pessoas começaram a fazer um comentário e o quanto é parecido com outras indústrias, né? Essa abordagem do Safety 2 que a gente está começando na área de óleo e gás, mas como coincide com outros. Teve um profissional da área aeronáutica, o James Cawley, se eu não me engano, da American Airlines, a gente comentou bastante, trocou muita figurinha, e também teve um outro colega, também da área de petróleo e gás, eu só não me lembro do nome dele agora, mas ele é da área de perfuração, e ele achou assim, poxa, que legal, eu do outro lado do mundo estou estudando isso e estou vendo muitas coincidências com você do outro lado do mundo, fazendo e escrevendo sobre isso, e foi muito legal, foram 3 dias de muita troca, capitaneado pelo professor Eric, pelo professor David Slater, e valeu muito a pena ter participado, né? Representando lá nosso querido Brasil. Pô, com certeza, o único brasileiro lá, né? Uma competição bem grande aí, tem que ser muito fera para eles aprovarem, né? Você manda, como você falou, né? Explicando um pouquinho o processo, né? Eu mesmo já tentei e o meu paper não foi aprovado. Vocês verem que não, não é fácil, mas eu sou juvenil ainda em papers, aí qualquer dia eu vou colocar um lá, com certeza. Eu não paro enquanto não conseguir. Josué, É você isso falou aí. aí em Fran, e aqueles que Uhum. tiverem paciência vão assistir ao vivo, aí a gente vai montar um Fran aqui para vocês verem como é que funciona. E a gente combinou aí de você fazer uma pequena apresentação para nós aí, né? Dividir alguns slides.
E agora eu sou ouvinte, cara. Já falei demais aqui, o convidado que manda agora, fica à vontade aí para seguir com o plano. Show de bola. Então, vamos começar com essa pequena apresentação. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E aí a gente começa com essa apresentação, pessoal. Já está E na tela. depois, show de bola. E depois a gente vai fazer o Fran, porque aqui a gente não só apresenta a teoria, mas a prática também. Então, essa apresentação é para o canal do grande Hugo Ribeiro, Segurança Diferente, com base nos conceitos do Safety Tool. E vamos começar. A nossa base metodológica, né, pessoal? A gente não está falando de Fran do nada, de Safety Tool do nada. A gente tem toda uma leitura, todo um desenvolvimento, e são esses dois livros, né? O livro do Fran e o livro do Safety One e Safety Two. O que a gente vai falar hoje? Bem, pensei em falar da evolução do trabalho, é importante, né, para a gente fazer assim, a pavimentação do que a gente vai dizer. Vamos falar do Fran, explicar um pouquinho o que é o Fran, mas não explicar, como outros vídeos aqui do próprio canal do Hugo tem, né, uma explicação metodológica, teórica, a gente vai meio que botar a mão na massa, né? Acho que essas minhas origens de ser técnica eletrônica, de botar a mão na massa, né, a gente vai realmente fazer o Fran. É muito importante, né, pessoal? A gente consolida a teoria e depois põe em prática. Deixa eu só fazer uma interferência aqui, eu vou interromper você de vez em quando aqui. Quando eu fiz a entrevista com o Ricardo Patriarca, que eu considero um mestre aí, né, um gênio dos papers aí, o Josué falou, cara, eu ia explicar o Fran tecnicamente, teoricamente, mas o Ricardo já fez isso muito bem, então nós vamos mudar o plano. Exatamente, exatamente. Vamos colocar a parte da prática mesmo, utilizando o software. Eu já vou adiantar, é gratuito, então você pode baixar, a gente vai até mostrar isso daqui rapidamente, como você pode fazer isso. E bônus, no final, a gente vai fazer tipo um bate-papo, alguns minutinhos, né? O que vem pela frente? Será que a gente está preparado? E muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo, né? No mundo inteiro, em termos de evolução dos ambientes de trabalho, crescimento da complexidade, e a gente precisa estar tendo para isso, né, pessoal? Então, vamos lá, sem mais delongas, o trabalho evoluiu. Se você pegar o meu pai, que trabalhou na indústria de petróleo no início da década de 70 e se aposentou no início dos anos 2000, ele teve um trabalho totalmente diferente do meu. Se a gente pegar meu avô, que também trabalhou na indústria do petróleo, que foi motorista de caminhão, um trabalho ainda mais diferente. Se você pegar a sua infância agora e se perguntar, eu tenho 41 anos, eu nasci em 79, perguntar o que você tinha no bolso da sua calça, do seu short rasgado, provavelmente um super trunfo, um jogo de botão, bolinha de gude. E hoje os nossos filhos, nossos sobrinhos, têm um celular, outros têm um iPad. Percebam, a complexidade acompanhou a evolução da própria sociedade. Então, a pergunta que nós fazemos como engenheiros de segurança, como profissionais da área de segurança, como profissionais da área de SMS é: será que a segurança acompanhou toda essa complexidade tecnológica ou esse para e passo saiu e descompasso? E é justamente isso, né, que é uma pergunta que se faz quando a gente estuda Safety Tool. E ajuda a gente a começar a compreender que, sim, alguma coisa a gente precisa melhorar. Alguma coisa acabou caindo em descompasso. E, nesse aspecto, a gente precisa, vamos dizer assim, ter algo relativamente complexo para entender essa complexidade. Como costumam dizer, é fogo contra fogo. É uma técnica, quando tem queimadas em grandes extensões, que é você combater o fogo com fogo. Então, como lidar com toda essa complexidade? A gente precisa de alguma coisa que tenha uma certa complexidade. E, nesse aspecto, o Fran se destaca, porque ele consegue ter essa visão sistêmica. Mas ele não faz isso de forma simples, ele faz isso de forma complexa, com várias conexões, como a gente vai aprender hoje. Nesse aspecto, é importante você perceber que, apesar de toda essa complexidade, apesar de toda essa evolução tecnológica, os seres humanos ainda são o X da questão. Perceba esse momento pandêmico que a gente está agora. Quem poderia imaginar que, no meio de 2020, isso tudo ia acontecer? Nem os melhores visionários poderiam. E percebam como a resiliência humana deu conta de tudo. Eu e o Hugo agora, junto com todos vocês, estamos tendo uma aula, uma palestra, no meio de uma pandemia, utilizando os recursos que nos deram e que nos estão disponíveis. Ou seja, a nossa resiliência, a resiliência humana, fez com que isso acontecesse. Imagine você perder 2 motores a baixa altitude, algo que nunca aconteceu
e nunca foi treinado antes. A resiliência humana de piloto e copiloto puderam fazer um pouso de emergência com sucesso no Rio Hudson. E o próprio capitão Sully disse que nem tudo pode ser antecipado, nem tudo pode ser, de alguma forma, previsto. Não tem um checklist para tudo, mas o elemento humano faz a diferença. E é nesse aspecto que a gente vai entender como toda essa evolução tecnológica, toda essa evolução de complexidade aconteceu, sob a perspectiva humana. Nosso ponto de partida é a perspectiva humana. Não é focar no humano e achar que ele é o problema ou é a solução, mas a partir do ser humano, entender como é que aconteceu toda essa evolução. Nesse aspecto é importante ressaltar, pessoal, uma coisa muito interessante, que a gente aprendeu na prática e estudando. Quando a gente fala de trabalho, muita gente acha que acontece de forma linear. Por exemplo, aqui, se a gente perguntar como é que se perfura um poço offshore, você vai lá na África, no Golfo do México, pergunta como é que se perfura um poço offshore. A maioria das pessoas, né, e isso é fruto de um estudo, e a resposta foi essa resposta que a gente está trazendo na tela, coincidentemente foi uma pessoa que falou, não, espera aí, eu já sei o que vocês querem. Vocês querem entender o nosso trabalho? Nosso trabalho é assim, desenhou numa folha de papel um fluxograma desse jeito. E aí eu pergunto para vocês todos aqui, será que isso representa, de fato, o trabalho como ele acontece? E aí, depois de algum tempo de estudo, depois de alguns meses, a gente chegou a essa resposta. Um pouquinho diferente, não é, pessoal? Pois é, o trabalho, embora a gente ache que é linear, causa e efeito, não. Existem precondições, existem tempos diferentes, existem situações e ambientes diferentes, existem recursos diferentes, culturas diferentes, e tudo isso influencia. E até agora a gente não conseguiu ter uma ferramenta, uma metodologia que conseguisse ver, como dizem os norte-americanos, a big picture, né? Conseguisse ter uma visualização sistêmica do que está acontecendo, para depois você utilizar uma outra metodologia e se aprofundar. Nesse aspecto, a gente escreveu em 2019 esse artigo da perfuração de poço offshore, muito interessante, recomendo, bem legal. Logo depois, em 2020, esse ano, a gente deu uma perspectiva de segurança de processo. Qual o papel do elemento humano na segurança de processo? E a gente percebeu que ele é uma barreira dinâmica para a segurança. Muita gente, a partir da falha humana, diz, olha, achei o problema da segurança de processo. A falha humana, o operador errou. Mas quando a gente coloca a segurança de processo, melhor dizendo, um cenário de segurança de processo, no FRAN, a gente começa a perceber que a falha humana não é o fim, não. Pelo contrário, é o começo de um entendimento muito maior. E se a gente não focar nessa falha, pelo contrário, a gente focar no entendimento, a gente vai descobrir coisas ainda mais interessantes, como decisões tomadas na sede, influenciando lá na ponta, ou elementos da área de manutenção, elementos da área de operação, influenciando em pequenas perdas de contenção. E aí a gente teve esse artigo recentemente publicado no Congresso de Segurança de Processo. E também, ainda nesse ano, agora dando um foco no que a gente chama de habilidades não técnicas, aí a gente pode citar as 5 mais destacadas: comunicação, liderança, trabalho em equipe, tomada de decisão e consciência situacional. Esse FRAN que a gente fez com foco a partir da Doghouse, né? A Drilling Unit, onde o driller o sondador fica lá sentado perfurando o poço, operando todo aquele maquinário, interagindo com outras pessoas, fazendo comunicação verbal e não verbal com o pessoal do drill floor. Aí a gente, a partir dessa perspectiva, né, do sondador, a gente fez esse outro FRAN e descobriu que as habilidades não técnicas fazem um papel fundamental e que elas estão completamente unidas com as habilidades técnicas. Você não pode simplesmente, sabe, não, vou agora analisar a comunicação, destacar, não tem como. Está tudo integrado. E aí, mais uma vez, a gente, quando precisa de uma metodologia, de uma ferramenta para analisar tudo isso ao mesmo tempo e integrado, o FRAN aparece como uma solução. Na própria teoria do FRAN, né, esse instantiation, né, uma instantiação do que é aquele momento, aquele instante. E aí ele dá essa figura. E aí, a partir da sua, não só interpretação, mas compreensão, melhor dizendo, não interpretação, apague. A partir da sua compreensão do que está acontecendo, você vai evoluindo no FRAN, vai aumentando ou focando, ele dá essa versatilidade. A partir do simples, você chegar ao complexo, e o contrário do complexo,
você chegar no simples. E aí a gente teve essas 3 publicações com o Fran e está trabalhando em mais 2 esse ano, mas eu vou te dizer, é muito trabalho, muita coisa, a gente não está conseguindo evoluir numa velocidade tão grande, mas quem sabe a gente ainda esse ano consegue fazer alguma coisa. Mas eu falei tanto de Fran, falei de Safety2, falei desses artigos, da gente colocar a mão na massa, mas a gente ainda não colocou. Antes da gente colocar, eu acho importante fazer um link com isso que eu falei e com o próprio software que a gente vai mexer agora. E para isso a gente vai falar um pouquinho só da teoria do Fran. Não vai ser algo profundo, como o Patriarca falou, não vai ser algo profundo como o próprio livro do professor que está aqui comigo, lá do meu ladinho é minha Bíblia, está juntinho aqui comigo, mas vai ser um breve resumo para a gente, a partir disso, começar a fazer o nosso Fran. Então, vamos lá. Como vocês estão vendo, o Fran é representado por um hexágono. Por quê? Nós partimos da premissa que não é só uma entrada e uma saída. Você não decide, vou tomar café e tomo café. Existe uma série de coisas. Por exemplo, você já percebeu que, às vezes, você não está com vontade nenhuma de tomar café, mas você sente o cheiro de café da vontade? Como é que é isso dentro de um sistema sociotécnico complexo? Calma, só estou falando de algo simples. Agora, imagine você dentro de uma sala de cirurgia, fazendo um determinado procedimento, e você percebe que um determinado tecido interno está diferente do que deveria ser. Olha toda a complexidade aí. Ou você está caminhando numa planta de processo e você ouve um ruído totalmente anormal, uma parte do processo que não deveria ter ruído. Então, percebam, existe mais elementos do que simplesmente entrada e saída, simplesmente do que olhar uma planta de processo e preencher o checklist. Procedimentar uma operação e executar uma operação. Existe muito mais. Esse mundo inteiro são elementos de controle, elementos de tempo, elementos de pré-condição e de recursos, que no hexágono eles entram dentro dessa já relação que nós conhecemos de entrada e saída e fazem toda uma conexão complexa, mostrando de fato como o trabalho acontece. Então, olha que interessante, Hugo e demais colegas que estão assistindo. Não é simplesmente uma conexão output-input, mas pode ser. Ah, então quer dizer, Josué, que eu posso fazer um Fran totalmente linear? É claro que pode, mas é mais ou menos você comprar pão francês de manhã a bordo de uma Ferrari. Não dá para ir andando? É mais ou menos isso. A gente tem que usar, mais uma vez, fogo contra fogo, a ferramenta adequada. Eu sou um dos primeiros a dizer isso. Muita gente chega e fala, Josué, a solução da segurança do Safety2 é usar Fran para tudo. Não! É para usar Fran naquilo que é necessário. APR, RASOP, árvore de falha, árvore de evento, tem uma série de ferramentas adequadas para aquela complexidade, para aquela característica dos sistemas. E elas conversam com o Fran, não tem que ter briga ou disputa, tem que ter integração. Agora, conforme a gente vai aumentando a complexidade do sistema, conforme a gente vai evoluindo na própria tecnologia, nos processos de trabalho, algo precisa entender isso melhor. E é nesse algo que o Fran desempenha um papel muito importante, quando, por exemplo, a gente faz uma conexão de output para pré-condition. Uma pré-condição que você precisa para uma partida de uma unidade, uma pré-condição para uma cirurgia, uma pré-condição para você começar a taxiar a sua aeronave. E aí, nesse aspecto, o Fran pode ficar ainda mais complexo quando você tem, por exemplo, uma conexão de controle. Ou seja, junto com essa pré-condição, até mesmo antes, você tem que ter um elemento de controle que faça com que aquela sua função, aquela sua ação, ela funcione e se conecte com a outra. E o Fran, que é o Functional Resonance Analysis Method, ele parte do princípio que se você alterar um output aqui, isso vai reverberar, vai ressoar por todo o sistema e vai promover alterações. Essa é uma jogada muito interessante do Fran. Ele permite essa sua flexibilidade. A partir de um modelo, você criar outro. A partir desse outro, criar outro. E assim sucessivamente. É um trabalho muito interessante do próprio Patriarca, que a gente falou aqui, que é um Fran em camadas, em que você tem níveis de complexidade e de compreensões diferentes, o que é muito interessante. A gente tem também um trabalho de um colega do Japão, inclusive o encontro do Fran esse ano, que é o Family, que ia ser no Japão, foi adiado para o ano que vem, e ele está fazendo o Fran da decisão, né? Melhor dizendo, das sinapses do nosso cérebro. Olha que coisa interessante, né? O Fran utilizado para interpretar nossa
perdão, para compreender nossa própria interpretação. Nesse aspecto, pessoal, o Fran ele é feito através de um software. A gente monta isso tudo que a gente viu com um software. E esse software é gratuito. Exatamente, o FMV você não tem que pagar, não tem que fazer nada. O FMV, o simples, né, o basicão, ele é 100% gratuito. É claro que tem algumas, eles chamam de features, né, para você, vamos dizer assim, turbinar o seu FMV, que no próprio site tem que ser pago. Mas eu sempre usei o FMV gratuito e todos esses frans que eu fiz e todos os artigos foram com esse e dá perfeitamente para você fazer. Ah, José, mas eu quero evoluir, eu quero fazer um instantiation assim, assado, 3D, eu quero colapsar, abrir, etc. Aí você procura um upgrade, né? Mas para entender como o trabalho é feito, dentro da própria complexidade dele, e só com o FMV você consegue. Deixa eu parar um pouco aqui a apresentação, para mostrar onde é que a gente coloca o FMV. Não, acho melhor continuar, né, Hugo? Eu vou continuar e daqui a pouquinho eu não só mostro como a gente chega no FMV, como eu abro o próprio FMV. É melhor, para a gente não perder o fluxo aqui. Então, é através desse software que a gente faz isso. Então, pessoal, eu queria perguntar algo para vocês. E aí? Vou chamar meu amigo Framigo. Vamos aprender o Fran, pessoal? O Framigo foi uma criação da gente, né, vendo que alguns colegas não queriam participar das entrevistas, do trabalho do Fran a bordo, e um deles, ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou, não, você está vindo a bordo para fazer mais uma pesquisa, você não é nosso amigo. E aquilo mexeu comigo. E eu falei, não, eu sou seu amigo, o Fran é seu amigo. Aí nasceu o Framigo, que é essa caracterização do Fran, mostrando que o Fran é amigo de cada um de nós trabalhadores e mostra de verdade como o nosso trabalho é feito. Sem tirar nem pôr, do jeito que acontece. Fazendo pedindo um suporte da ergonomia, né? Lá na ergonomia tem um conceito de work as done e work as imagined, né? O trabalho prescrito e o trabalho realizado. O Fran consegue mostrar o trabalho realizado. Exatamente como ele é feito, com todas as vicissitudes, elementos humanos, elementos organizacionais, tecnológicos e ambientais, que é, de fato, o estudo de fatores humanos, né? Que é o estudo dessas 4 dimensões e das interações e de todo o desempenho humano. Então, a partir do ser humano, utilizando o Fran, a gente consegue compreender, de fato, como o trabalho acontece. Então, pessoal, acho que está na hora da gente fazer o Fran, né, Hugo? Vamos meter a mão na massa. Meter a mão na massa. Só 2 coisinhas aqui, Josué. Enquanto você abre aí, pode abrir aí se você quiser o software, né? 2 coisas. O Fran não é uma coisa que muita gente no Brasil sabe fazer, então por isso que eu quis chamar o professor aqui, né? Quando a gente estava conversando, ele falou, pô, você sabe fazer o Fran? Eu falei, pô, eu sei, eu já fiz alguns, aprendi a fazer lá nos Estados Unidos, né? Que a gente utilizava. Ele falou, cara, eu não conhecia ninguém que soubesse fazer e tal, muito pouca gente sabe fazer. E mais do que saber fazer, muito pouca gente entende o Fran, né? As pessoas pensam que ele vai te dar uma solução para os problemas ou para as ressonâncias que aparecerão. E não é o caso, ele não é um solucionador, ele é um apontador, né? Então, por exemplo, se você pegar uma análise de risco comum, linear, né, como, sei lá, uma APR ou coisa do tipo, ela também não te dá solução, né? Ela vai te falar, ó, esse risco ou essa atividade gera tal risco. E aí você demora, sei lá, um dia inteiro, todo mundo numa sala fazendo uma análise de risco lá, e quando você, beleza, acabou, a análise de risco é essa aqui. Quando você vai pôr em prática, já não é mais, né? Então você está sempre numa roda de hamster ali, né? O Fran, como o Josué falou, dada essa ressonância, varia também. Você não vai ter a foto exata, porque você não é mais o mesmo, né? Falando filosoficamente, quando você acabou o Fran ali, você não é mais o mesmo, o ambiente não é mais o mesmo, as pessoas não são mais a mesma, mas essa variação é capturada pela ferramenta. Então, por isso que eu recomendo bastante para sistemas complexos, aí, como o professor magistralmente colocou aí. Agora, vamos fazer aqui um simplesinho aí, né, só para começar, né, para deixar o pessoal instigado, aí a gente aumentar esse número de
de praticantes aí, de criadores Com de Fran aí, certeza, né? com certeza. E além da sua página do YouTube, não esqueça também de aparecerem lá na página do professor Josué, que tem alguns vídeos na área de segurança do trabalho, fatores humanos e geopolítica do petróleo. E Tem uns agora, vídeos muito mão, legais lá, pessoal. Recomendo especial sobre fatores humanos, porque muita gente fala sem saber o que é. Assiste esse vídeo lá que vocês vão, até para explicar para o cunhado, aí fica legal, aí que você vai soar inteligente. adorei essa. Então, a primeira coisa que a gente faz é ir na página do Fran, Function Resonance Analysis Method. E aqui, como eu falei para vocês, né, o nosso encontro, o Family de 2020, foi adiado para abril do ano que vem, vai ser no Japão. Então, você que queria comer comida japonesa no Japão, tem uma grande oportunidade. E outras coisas mais, né? Eu queria conhecer aqueles robôs gigantes, né? Todo nerd gosta dessas paradas, é impressionante, né? Enfim. E aqui você vê, logo aqui à esquerda, um link, The From Model Visualizer, é o FMV, né? From Model Visualizer. E você clica nele. Aqui tem todas as instruções de como você tem que baixar o Fran, o que você tem que fazer. Eu sei que tem um negócio de configuração aqui, eu sempre me enrolo. Sou da época do 486 DX400, né? Então, qualquer coisa acima disso eu já me enrolo, né? Dou minhas cacetadas, mas me enrolo. Então, tem que baixar aqui alguma coisa do Adobe, o Adobe S, se eu não me engano. Tem todas as instruções. Uma vez baixado, depois do FMV instalado, aí é comigo. Aí a gente vai se divertir. Você clica no seu FMV, ele vai abrir dessa forma, From Model Visualizer. Você vai olhar e vai falar, ih, caramba, e agora? E agora? Como começar? A gente vai começar simplesmente aqui, ó, clicando numa nova função. Ele é em inglês, mas também tem português de Portugal, graças ao nosso amigo Pedro Ferreira, outro grande representante aí da grande família Family. E aqui você tem a sua primeira função. A gente pode fazer agora aqui um Fran de qualquer coisa. E como o Hugo falou que já está de noite, né, e eu e ele estamos cansados, que nós dois tivemos um dia de trabalho intenso, o que você acha da gente tomar um café? Vamos fazer um Fran de fazer um café? Eu Vamos topo. fazer um café? Ué, porque depois de a gente pegando a manha, fazer um café vira fabricar um café, depois fabricar um café vira uma planta de processamento de café e assim sucessivamente. Mais uma vez, o Fran tem essa flexibilidade. Você vai do simples ao complexo, do complexo ao simples com muita facilidade. O Fran, ele é um composto de funções e as funções se conectam entre si. Essas funções, elas têm uma estrutura verbal, que é você utilizar justamente o verbo para dizer o que essa função faz. Então, eu pergunto para você, meu querido Hugo, e a partir daí a gente evolui. Qual seria o primeiro passo da gente fazer o café? Eu esquentaria a água primeiro. Legal, bacana, né? Mas vai que você esquenta água e percebe que lá aquele pote escrito café ou melitão lá ou qualquer outra coisa está vazio, né? Então pode ser que tenha uma etapa anterior, mas vamos começar por esquentar a água. Adorei a sua sugestão. Então a gente coloca a descrição dela aqui no nome, esquentar a água ou esquentar a água ou coisa que o valha. Essa é a descrição da função. E ela sempre tem um output. Toda função tem um output. Gravem isso. Toda função tem um output. Vocês vão perceber que nem toda função ela tem um input, mas toda função tem que ter um output, senão não há função. Senão você está no modelo, você vai para um outro lugar que não aqui. O output seria desse daqui. Output, aí a gente aperta aqui o mais, sempre utilizando esses símbolos, e você vai ter água quente. Simples assim. E aí você vai perceber que vai começar a nascer uns círculos vermelhos. Esses círculos vermelhos significam quando você tem função, e essa função ela não está conectada a lugar nenhum, ou seja, ela tem um output, mas esse output não está conectado a lugar nenhum. E aí a gente começa agora a construir a nossa função. Existem várias formas de fazer o Fran, mas 3 delas se destacam. A primeira, você colocar todas as funções que você acha e, a partir daí, conectá-las. A segunda, que é a que eu mais gosto, a partir de uma função qualquer, você começar a fazer as conexões e verificar o que está acontecendo. E a terceira, que é você escrever tudo
numa folha de papel, numa planilha Excel. Existe até o MyFram para fazer isso, uma invenção, uma ideia fantástica do Patriarca, novamente falando do nosso amigo aqui. E aí você faz. Essa segunda é a minha preferida. E a gente vai fazer dessa forma, mas isso não quer dizer que esta é a forma. Você pode fazer da forma que melhor lhe convier. Legal? Josué, só mais uma interrupção aqui, eu estou parecendo o Faustão, né? Mas a primeira forma que você listou aí, eu vejo muito pessoal, até os meus colegas aí, né? Eles fazem para funções que já foram, funções não, para eventos que já foram investigados ou, sei lá, Já observados ocorreram, né? através de ferramentas lineares. Então, essa função eles pegam ela na linearidade e aí fazem dessa primeira forma que você explicou. Mas eu também, quando uso, eu crio sempre, já vou ligando tudo direto, já saio já cada De bola. função com os seus tentáculos. Exato, exato. Show de bola. Então, você tem água quente. Legal. Esse água quente, isso é muito importante, porque é isso que faz as conexões do Fran. Se você, por exemplo, criar uma outra função que é colocar água quente, vamos criar uma segunda função, sempre clicando aqui, tá vendo? Aqui em cima, pessoal, para criar uma nova função. Colocar água quente. No filtro, não. Como é o nome daquilo? No Boolean, não. Coador, nossa! No coador. Legal. Se eu colocar aqui no input, olha só, olha que interessante, ó. Olha que interessante, preste atenção. Mais uma vez, aqui, output, água quente. Vou aqui no input. Olha o que eu vou escrever aqui nesse input. Água quente, correto? Escrevi a mesma coisa. Por que não conectou? Isso é algo muito importante no FMV. Gravem isso. A grafia tem que estar idêntica, exata de um lado para o outro. Nesse aspecto, eu sugiro o famoso copy-paste. Copiou, Ctrl+C, veio aqui no input, aí eu vou deletar aqui, sempre delete é bom, porque aí o sistema apaga aquele string de dados e gera um outro. Input, Ctrl+V. E aí, quando você vê aqui, olha a mágica acontecendo, galera! Conexão. Show de bola. E assim você vai fazendo o Fran, um a um. Diga, Hugo, eu senti que você quer falar alguma coisa. Não, eu só ia falar porque o pessoal com certeza vai perguntar depois aqui pô, mas o seu tá Pergunte. coloridinho e tal. Calma que o Calma, a José gente vai vai falar chegar lá. disso, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá, com certeza, é importante. E sempre me dá esses toques do que a gente vai fazer e as possíveis perguntas, né, que a gente vai conectando, né? Legal. Aí, aquilo que a gente falou, né, Hugo, que a gente pode colocar, vou até botar retinho, né? Isso também é super legal, né, galera? Você pode dar a volta aqui que ele aceita isso daqui. Então, a gente está colocando ele bem linear agora, né? Colocar água quente no coador. Qual o resultado depois de colocar água quente no coador? Qual o resultado, né? É o café pronto? Será? O que você acha? Tô perguntando para mim? Estou perguntando para você, exato. O que você acha? Não foi retórico, não. Ainda falta bastante coisa aí, né? Falta bastante coisa. Então, Falta vamos colocar filtro, uma falta função. pó. Isso. E aí começa a nascer aqui um conceito muito, muito legal que chamam de foreground function e background functions. Aquelas funções que têm entrada e saída e outras conexões são as foreground functions, são aquelas funções de primeiro plano. E as background functions são aquelas que só têm output. Lembra que eu falei, galera? Função tem que ter output. Se ela tem outras conexões, ela fica em primeiro plano. Se ela não tem outras conexões, só o output, aí ela vai ficar em segundo plano. E é o que a gente vai ver agora acontecer. Você vai ver que essa daqui, colocar água, ela vai ficar em primeiro plano, enquanto essa outra aqui, ela vai continuar só com... Não, ela vai ter a conexão do input e vai ter o output. Essa, por enquanto, só tem o output. Mas daqui a pouco a gente vai ver que vai entrar alguns elementos. Colocar água quente no coador. Qual o resultado de colocar água quente no coador? Você tem o output aqui. Selecionei a função. Você tem o café coado. Não adoçado, ainda não pronto, mas o café está coado. Por que não está entrando assim? Agora sim. Café coado. O café coado é o output, que vai entrar numa outra função aqui,
Que outra função será essa? Aqui, como falei para vocês, tem que ter um verbo. Então, não é café pronto ou café pronto para beber. Ele tem que ter um verbo. E aí, no final, sim, no final, o output sem o verbo. Então, vamos colocar ter o café pronto. Por que ter o café pronto? Mais uma vez, tem que ter o verbo, pessoal. E para ter o café pronto, a gente precisa de outras coisas, pelo menos aqui no Brasil, né? Que é adoçar e outras coisas mais. Então, vamos pegar esse output, café coado, e vamos colocar aqui, nesse input. A gente vai vir nesse input aqui dessa função e colocar café coado. Olha a conexão de novo se estabelecendo. E aí, na sua opinião, Hugo, você acha que açúcar era um recurso? Açúcar é uma pré-condição, pode ser que seja até uma pré-condição para algumas pessoas, né? Ou é simplesmente uma medida de controle ou de tempo? O que você acha que é? Eu vejo como um recurso. Um recurso. Então, olha que interessante. A função, para ser recurso, ela não precisa ser especial, não. Olha que interessante. Criei uma nova função e é o output dessa função que vai ser o recurso da outra. Então, ter açúcar disponível. O output a gente vai colocar aqui. Açúcar. Mais uma vez, ao Ctrl+C, Ctrl+V, galera. Recurso, como o nosso querido Hugo falou, recurso, palavra açúcar. Opa, dei um Enter aqui errado, me perdoem. Cliquei aqui, conexão estabelecida. Olha que interessante também. Será que açúcar é o único recurso? Você pode precisar de outros recursos. E você pode mais conexões. Será que o tempo para fazer o café é importante? Eu acho que é. Vamos colocar uma função, então, relacionada ao tempo? Então, vamos colocar, por exemplo, deixar coar por quantos minutos? 3 minutos? 5 minutos? 3 minutos, né? Opa, perdão, 5 minutos. Eu coloquei aqui 5 minutos. Essa é a função. O output dela vai ser, pode ser um verbo, mas pode ser simplesmente um nome. Agora, necessariamente o verbo é o da função. Lendo o livro, lendo os artigos, estudando a teoria, você vai entender que isso é importante, pessoal, para caracterizar a função do Fran. Eu estou falando assim de forma... eu não vou dizer assim simples aqui, mas eu já estou dizendo isso direto porque já existem outros vídeos da teoria do Fran, e aqui a gente está fazendo a prática do Fran, colocando a mão na massa. Então, aí você vai no próprio canal do Hugo, vê o vídeo da teoria e vê o da prática, e depois você faz o seu próprio Fran. Agora, né, Josué, até não parece tão importante, mas quando você vê um pronto e complexo, grande, como os que você mostrou antes, aí ele caracteriza bem a diferença de ter o verbo nas funções, né? Aqui não parece tão relevante porque tem, por enquanto, 5 hexágonos, mas num completo ele faz muita diferença. Vocês vão entender mais para frente. Com certeza. O output aqui, coar 5 minutos. Ctrl+C. Agora, que interessante. Eu acho... Olha que interessante. Eu acho que o coar por 5 minutos, ele, ao mesmo tempo, ele é o tempo, ou ele tem as vicissitudes de tempo, tanto para ter o café coado, porque você tem que esperar os 5 minutos terminar, quanto colocar água. Olha que interessante. Então, você quer dizer, Josué, que uma função ela pode ser o tempo de 2 ao mesmo tempo? Sim. Aí eu pergunto para você, na vida real não é exatamente o que acontece? Então, o Fran está aqui refletindo o que na vida real acontece. Então, a gente vem aqui, mais uma vez a dica do copy-paste. A gente vai vir no tempo aqui, tempo, Ctrl+V, coar 5 minutos, mais uma conexão estabelecida, é a mesma coisa aqui. A gente vem no tempo, Ctrl+V, mais uma conexão estabelecida. E aí você vai perceber justamente aquilo que a gente tinha conversado agora há pouco. Vocês estão percebendo, e daqui a pouco eu vou até evoluir nessa, vamos dizer assim, diagramação e cores dele, né? Vocês estão percebendo que algumas funções ficam esbranquiçadas
e outras ficam levemente acidentadas, acinzentadas. Nossa, eu falei acidentadas. Essa diferença de cor é o que o software está dizendo para você. Essas são as funções background de segundo plano e essas são as funções de primeiro plano, as foregrounds, que são essas daqui, que elas têm mais de uma conexão. Aquelas background functions, mesmo que tenha duas conexões no output, o que determina ela ser background ou foreground é se ela tem outras conexões, melhor dizendo. Porque aqui você pode ter N conexões, mas se você só tem o output, ela vai continuar em segundo plano. E aí, pessoal, vou fazer outra pergunta para vocês, não só para o Google, para todo mundo. Será que aqui a gente vai começar ter o café pronto? Está lá o café pronto. Se eu colocar o output dele, que é o café pronto, vai ficar ali vermelhinho, a gente não vai botar isso daqui, mas ali é aquela função de ter o café pronto. A gente evoluiu bastante, mas aí a gente começa a se perguntar uma série de outras coisas. Olha, deixar coar por 5 minutos, mas deixar coar por 5 minutos, o quê? O café? Mas aonde? No fogão? Tá parecendo isso muito simples e muito até óbvio, né, pessoal? Mas quando a gente está analisando o quando a gente está analisando a atividade, isso é muito importante. O que pode parecer uma pergunta óbvia para o executante, para o operador, para o sondador, para o médico, para o piloto, quando a gente está formulando o FRAM, ela é muito relevante. Embora seja, vamos dizer assim, normal, entre aspas, para um piloto olhar 360 graus a cada 1 milésimo de segundo, para a gente, essa informação é importante. Embora seja normal para o sondador sentir a vibração da poltrona onde ele está operando a sonda, para a gente é necessário ter essa informação e colocar no FRAM. Então, por exemplo, uma informação de ter café, na verdade, pó de café, melhor dizendo, pó de café disponível, pode soar trivial e até simples, mas é muito importante quando a gente está analisando. Mais uma vez, a gente analisa o trabalho real de fato, com toda a sua simplicidade e complexidade. A gente está modelando tudo. Ter o pó de café disponível, e aí o output dela, pó de café. Simples assim. E aí o pó de café, ele é o quê? Ele é recurso, ele é pré-condição, ele é tempo, ele é controle. Eu voto em pré-condição. Também. E vamos ver se a gente combina com a mesma função. Na sua opinião, qual a função, quais as funções que você acha que ele tem que entrar como preconditions? Bom, eu acho que para esquentar água tem que ter o pó, né? Senão vai esquentar água à toa, né? Então, olha que interessante. É uma pré-condição praticamente de todo o processo você ter o café disponível. José, mas para realmente ter o café pronto, a pré-condição é ter o café. Não há dúvida nenhuma. E aí a gente usa um termo que é o termo relevante. Às vezes, uma determinada função de segundo plano, a background function, ela se torna mais ou menos relevante de acordo com o cenário, que são os chamados instantiations, que a gente falou no início, que são as instantiações, são aqueles instantes, aqueles cenários que a gente está analisando, aquele momento. Por exemplo, quando a gente fala de segurança de processo, a planta está em funcionamento. As variáveis, elas têm valores diferenciados ao longo do funcionamento de toda a planta durante o dia. Pode ser que um determinado valor seja num determinado momento, e no outro dia, no exato momento, tem um outro valor. E tudo isso a gente reflete quando a gente está fazendo essa modelagem. E aí a gente analisa a segurança de processo a partir da interação da planta com os operadores e com todos os outros sistemas. E aí a gente descobre coisas muito interessantes e toda essa resposta dinâmica que o ser humano, que o operador tem nas plantas de processo. Então, vamos pegar aqui pó de café, Ctrl C, vamos aqui em Preconditions, vamos colocar Ctrl V, conexão estabelecida. Prestem atenção aqui como vai mudar de cor. Pré-condição. Opa! Ctrl V, já mudou de cor. Por quê? Porque eu tenho conexões diferentes estabelecidas. E mais aqui, pré-condição também. Mais uma. Legal.
E eu acho que vale a pena, Hugo, a gente fazer mais uma conexão e depois a gente ir para aquela visualização mais gráfica e usando as cores para a gente poder se orientar. Vamos Então, colocar um controle aí, né, que não tem, né, só para legal, cobrir tudo, né? bacana. E o que você acha que tem a ver com controle? Vamos Acho que a lá. Eu pensei que temperatura da água, por exemplo, por acaso muito. fui num curso de café essa semana, cara, e o cara falou para mim que tem que ser perto de 70 graus lá no Sesc aqui, o cara com os cafés lá top, caríssimos e tal, né? Porque eu gosto de café qualquer um. Mas aí ele falou, não, ó, você esquenta até 100, quando ela começar a ferver, você apaga e não joga direto no coador, você espera Uhum. cair próximo de 70, 75 ali. Então, por acaso, vamos colocar aí um controle água a mais ou menos 75 graus aí. Excelente sugestão, muito boa. Vamos nessa, garoto. Show de bola. Cliquei aqui para uma função. Opa, clicar de novo. Opa, apareceu aqui, não está respondendo. Aí não é o problema do software, é o problema da minha máquina. Apareceu ali, ó, duas. Apareceu duas, porque eu cliquei duas vezes. Então, como é que a gente faz para deletar a função? Aproveitando até essa lentidão é para isso. Você pode clicar nessa função e clicar aqui, mas você não vai fazer isso. Calma, você já fez ali. Eu já fiz isso uma vez, gente. Ai, meu Deus. Ai, ai. E Chora, quem está chora. aprendendo vai fazer isso, com certeza. Eu até torço para que faça. Exatamente. Exatamente. Outras coisas. Você clica aqui na função e clica aqui, ó, no deletar. Você tem certeza? E aí você diz o yes e ela vai embora. Não faça isso nessa mais uma vez. Então, vamos lá. Então, temperatura. Então, vamos ver o que, que a gente pode colocar. Ter temperatura ou a temperatura. Opa, aí já é um erro de digitação, não é do software também. Em torno ou exatamente Ah, em cravado torno, em 70? torno, em torno. Em torno de 70. Ah, aqui não dá para colocar, ele Põe não só o aceita aqueles Czinho aí, caracteres. põe só o É, Czinho já tá bom. eu ia escrever mesmo, ó, graus Celsius. É melhor. E agora? Opa, me ajuda aí no português. Aí, Ah, aí, aí, agora sim. certinho. Pelo amor de Deus, hein? Que professor, hein? Graus Celsius. Acontece, estão me ensinando Fran, não é português. Legal, então esse é o nome da função. O output dela, eu até dei um Ctrl+C aqui para ajudar a gente, vai ser temperatura em torno de 70 graus Celsius. E aí, mesmo que a gente podia até fazer esse teste aqui rapidamente, né? Se a gente escrever 70 graus Celsius, né, não é a mesma coisa que o caractere 70, então não adianta. Tem que ser realmente idêntico. Por isso, o macete de Ctrl+C, Ctrl+V, esquentar a água. E aqui vai ter o controle, olha o controle aqui, como o Hugo brilhantemente falou. E aí, quando a gente clicar, aqui ficou cinza, aqui já estava branquinho devido às diversas conexões, e aí você tem o controle. Eu acho que ter o café pronto não tem esse controle, mas eu acho que valeria a pena colocar esse controle aqui também. Você não acha, não, Sim, Hugo? sim. Então, beleza. Então, a gente vai aqui em controle do colocar água quente, Ctrl+V, e pronto. Aí só vou dar uma ajeitadinha aqui para não ficar tão confuso. O Fran tem um pouco disso, né? Já que é a visualização da complexidade, mais uma vez, fogo contra fogo, a gente tem algumas linhas cruzando. Faz parte. E aí eu pergunto para você, Hugo, se você quisesse dizer para mim, né? Mais uma vez, a gente está analisando um sistema complexo, mas se você quisesse dizer para mim, se estivesse me ensinando o Fran, Josué, esse entendimento, essa instantiation aqui, ela começa e termina aqui, o que você diria para mim? Quais seriam as funções? Aí, é que tá bem pequeno aqui, mas Mais uma dica. A qualquer momento você usa esse dá um super zoom. zoom aqui. Olha só, rapaz. Garotinho. Isso foi tudo Super zoom combinado, aqui. viu, pessoal? Foi tudo combinado. Olha só. Opa! Aí vamos ajeitar aqui, botar um zoom menor que você fique legal para você. Não, pode diminuir Aí, mais aí. tá legal. Estou Deixar aqui. tudo numa tela só que dava para ler já. Tá. Deixa eu só sair essa telinha
Aqui de cima, isso. Aí é do outro software. Legal. Subindo aqui. Ó, eu vou fazer pergunta de aluno aqui para levantar a bola para você, tá? Fala. Eu colocaria como função esquentar a água, colocar a água quente no coador e ter o café pronto. Eu acho que ter o café pronto, não há dúvida nenhuma, não vai ter discussão. É o término desse frango. Então, olha que interessante, né, pessoal? Quando a gente fala que ressoa, toda vez que você seleciona a função, você percebe como as demais funções elas reverberam e ressoam naquela função. Então, mais uma vez, como o Hugo brilhantemente falou, o Fran não dá resposta, mas ele te indica o caminho. E muitas vezes, o que é importante, às vezes não é nem o objetivo, mas o caminho até aquele objetivo. E nesse aspecto, o Fran é brilhante. Ele te mostra o caminho para você entender o que está acontecendo ali naquela função, naquele ponto, naquela situação, naquela determinada análise que você está fazendo. Então, perceba aqui como ter o café pronto tem várias reverberações dos sistemas que chegam nela. E não há dúvida, essa mostra para a gente, nesse Fran, que é a última função, é o último ponto. Então, olha que interessante. O Fran, ele deixa você mostrar aqui, através da cor, a importância da função. Por isso que o Hugo comentou no início, aquele coloridinho, Josué, é justamente aqui que você faz isso. Então, vamos colocá-la como vermelha, ter o café pronto. Geralmente eu coloco a vermelha, aquela que a gente precisa ter mais atenção. Nesse aspecto, na minha opinião, que a gente precisa ter mais atenção e ter o café pronto, vermelho aqui nela. Sabe o que você pode fazer, por exemplo? Geralmente eu não destaco as background functions, porque elas já ficam cinza clarinho. Então, eu não destaco elas. Agora, ter o pó de café disponível é algo muito importante, senão não vai ter café de jeito nenhum, que às vezes, até sem água quente, você consegue fazer um café. Fica ruim, né? Fica soço, uma coisa esquisita, né? Fazer café com temperatura ambiente, né? Ter o pó de café solúvel, grão moído, grão isso, grão aquilo. Você que é especialista em café, Hugo, depois você diz aí para a galera. Mas ter o café... Então, geralmente, essas funções assim, que são primordiais, eu venho aqui e coloco na cor que eu mais gosto, que é amarelo. É a minha cor da minha preferência. Eu tenho muita coisa amarela. Tem, por exemplo, uma lanterna da MM amarela. Adoro amarelo. Amarelo é minha cor. Tem uma caneta amarela aqui da MM e a outra caneta. Adoro amarelo. Então, amarelo eu coloco naquelas funções que, assim, ó, cara, essa função é uma função crítica. Por exemplo, quando a gente fez aquele primeiro Fran da perfuração de petróleo offshore, uma função que ficou amarela é uma tal de cura da cimentação do poço. Será que cura da cimentação do poço é importante? Bem, você pode ver um filme chamado Deepwater Horizon, Horizonte Profundo, trazido em português, que mostra claramente que a cimentação de um poço foi um dos elementos que causaram esse acidente em 2010. Então, pessoal, a cimentação do poço é uma função que ficou amarela naquele Fran, porque ela tem um desempenho primordial dentro daquele seu modelo, assim como ter o pó de café disponível. E aí, por exemplo, algumas funções que elas têm assim um papel, mais uma vez, isso é como o professor Josué faz o Fran, elas são importantes para o fluxo acontecer, ou seja, como se você estivesse desenhando um corpo e fosse a parte do tronco, né? Eu uso o azul. Então, esquentar a água, que faz parte, tá, nesse tronco do fluxo do processo, do entendimento, eu coloco na cor azul. E com isso, pessoal, conforme você vai aumentando o número de funções do seu Fran, conforme vai aumentando a interpretação, o instantiation, né, você vai colocando as cores, você vai integrando, você vai aumentando aquela visão que era, por vezes até míope, mas é simples de algo que era muito complexo acontecendo. E eu acho, pessoal, que, assim, Josué, na sua opinião, qual é a maior contribuição que o Fran traz para a segurança do trabalho? É isso. É mostrar para a gente, de forma sistêmica, o que de fato acontece. E, a partir daí, especialistas como o Hugo, o Patriarca, o professor Eric, o Vitor Nazaré, um grande colega dessa área, psicólogos como o colega Rodrigo, lá do Espírito Santo,
o colega Marcelo, que é também do Espírito Santo, enfim, uma série de colegas que me vêm aqui à cabeça, eles veem o Fran e, a partir daí, conseguem ver, enxergar esse, clicando agora aqui, caminho para entender o que está acontecendo. E, a partir daí, a gente começa a prover soluções. Eu acho que nós, da área de engenharia, a gente tem que ter essa mente, né? Não só pensar cartesiano. Pensar cartesiano também é bom, tá, galera? Sobretudo quando a gente está pensando em zeros e uns. Aí fica ótimo demais, a álgebra booleana. Mas a gente também ter essa mente aberta para entender que, às vezes, a gente tem que pensar novas soluções para antigos problemas. O problema de que muita gente fala, né, desde do Heinrich, naquele livro sobre Industrial Approach, né, que o ser humano falha, isso é um problema que há muito tempo se fala. Até hoje, está escrito naquele livro lá da década de 60, né, 50 até, dizendo que 80% das falhas são humanas e que se reverberam ao longo dos tempos sem nenhuma comprovação, a não ser essa própria afirmação empírica dele, né? Às vezes, esse velho problema, uma nova solução mostra que a gente tem que mudar um pouco a perspectiva. Não é dizer, numa visão romântica, Hugo e demais colegas, que não existe falha humana. Óbvio que existe. Mas o grande X da questão é o que fazer a partir disso. E outra coisa, será que além da falha existe outra coisa? Será que existe essa resiliência natural do ser humano, natural da sociedade, que nos trouxe até hoje? Tem um livro muito interessante, se não me engano, o título dele é Nossa Irmã Neandertal, da Silva Condemi, que é uma antropóloga e um outro jornalista. Eles mostram claramente como a evolução humana, graças à nossa própria resiliência, nossa capacidade de se adaptar frente às situações que acontecem, como, por exemplo, uma pandemia em pleno 2020, é que nos trouxeram com sucesso até aqui. Lendo também as publicações de uma brasileira, que hoje mora nos Estados Unidos, a Suzana Herculano-Ouzel, que fala sobre o nosso cérebro e como evoluímos até aqui a partir dessa nossa evolução cognitiva, eu percebo justamente isso, que há muito mais do que simplesmente apontar num acidente, por exemplo, dizer a culpa é do operador, do piloto, ou coisa que vale. Há muito mais. E a partir daí, a partir dessa falha, a partir do acidente, a gente compreende muito mais do que simplesmente um ou outro elemento. Então, pessoal, com o Fran, a gente traz, na medida adequada da complexidade, quer seja simples, pouquinho mais ou menos, ou super complexo, aquilo que está acontecendo. A gente acabou de fazer café com o Fran. Logo antes, a gente perfurou o poço de petróleo com o Fran. Os nossos colegas, sobretudo os nórdicos, Suécia, Noruega, Suécia, Noruega, qual o outro? Também Dinamarca. Isso, eles têm muitas publicações na área de healthcare. Os japoneses já traduziram não só esse livro do Fran, do Safety Tool e muitos outros, e fazendo aqui até uma justa colocação, eles estão a anos-luz de muitos povos aí, apesar de terem sofrido com bomba atômica, maremoto e uma série de outras coisas, né? Então, pessoal, eu espero que até agora, porque ainda não acabou, o Hugo ainda vai continuar aqui a dinâmica, eu espero que até agora essa forma da gente fazer o Fran e mostrando de fato como você faz, primeiro mostrando o site, você faz o download, instala tudo, e agora usando o Fran como você pode fazer. E percebam, mais uma vez, o Fran é uma ferramenta que tem uma certa complexidade, mas para justamente atender a complexidade dos sistemas sociotécnicos complexos do nosso cotidiano. Mas, apesar disso, não é um software user-friendly. Eu achei. É bem tranquilo. Né? Eu concordo. Professor, queria agradecê-lo aí, eu pedi para você stop sharing aí, né? Só para você aparecer maior aqui. A gente poderia gastar muito mais tempo aí, investir, na verdade, muito mais tempo nisso, mas nós temos uma ideia aí de fazer isso num outro momento aí, talvez, ou ver como que a gente pode estruturar alguma coisa para quem quiser aprender. Aí a gente até já discutiu isso fora do ar aí, mas eu acho assim que para um primeiro contato, para as pessoas terem uma ideia, para criar um desejo aí de aprender mais e de ver, né, como você falou aí, é uma ferramenta para determinada situação, né? Eu costumo falar que é que nem roupa, né? Você não usa um terno para ir para a praia, né? Eu que moro em Santos aqui, você que mora no Rio, né?
Então, depende da ocasião, você vai utilizá-lo, mas já nasceu aí o desejo, vai ter muita gente que vai querer saber mais, e agradeço pela aula, né? que você deu aí para mim também e para a galera. E queria que você fizesse suas considerações finais, aí, já que a gente está quase em época eleitoral, aí, falasse o seu canal, onde o pessoal pode te encontrar. E já vou antecipar que vai chover convite aí para você gravar outros vídeos, outras lives, porque eu tenho visto meus convidados aí em todos os lugares. Depois que o pessoal passa aqui, o pessoal sai convidando aí, e graças a Deus por isso aí. Então, é bom que a gente... Poxa, que O objetivo legal. é espalhar aí o conhecimento para meus colegas aí de profissão e forçá-los a se aproximar dos cientistas aí, porque é lá que eu entendo que o conhecimento floresce, né? Mas agora, de novo, o microfone é seu, fica à vontade. Obrigado, Hugo. Hugo, duas coisas eu vou levar para sempre dessa vida, né? Para quando cada um na sua religião, né? Passar dessa para um outro estágio. E uma delas, não há dúvida nenhuma, é o agradecimento. Então, o meu sincero, gentil e verdadeiro agradecimento a você por ter me recebido pacientemente depois de um dia de trabalho, ter conversado comigo, ter feito toda essa edição e postar o vídeo. Muito obrigado, de verdade, tá, Hugo? Sinceramente, do fundo do coração, muito obrigado. E, em especial, a Aline, a nossa colega em comum, que ela fez o contato da gente, uma aluna brilhante, por sinal, tá? Ela foi minha aluna, né? E brilhante, ela fez esse contato, então um agradecimento aqui especial para ela, né? E estendendo esse agradecimento para muitas pessoas que, ao longo de toda essa jornada que estou aqui hoje, né? Em pleno 2020, mas eu comecei a estudar fatores humanos um pouco antes, né? Que contribuíram. Então, são milhares de pessoas. Sintam-se agradecidas agora, tá? Qualquer dessas pessoas, desde aquela que me ajudou segurando uma pasta, até aquela que me explicou o Fran. Muito obrigado a vocês, sem exceção. E fazendo aquele fechamento, né, aquela pergunta que a gente botou lá no primeiro slide, né, que vem pela frente, será que a gente está preparado, né, pessoal? Então, percebam, o Porto no Líbano explodindo, a pandemia acontecendo, a SpaceX colocando rotas comerciais, planejando rotas comerciais com naves que voam e voltam do espaço sideral, a proposta de chegada a Marte, que inclusive tem um brasileiro nessa jogada lá, mais uma vez nosso querido Brasil sendo representado, tudo isso acontecendo. E aí eu pergunto a mim, a você, Ilga, a todos os profissionais da área de segurança, será que a gente está preparado para isso? Será que, mais uma vez, aquela pergunta do início, assim como a evolução de todos os sistemas que nós criamos, nós operamos, nós manutenemos, e fazem parte de todo o contexto da segurança ocupacional, segurança de processo, será que a gente consegue acompanhar a segurança disso tudo? Talvez não. E é nosso papel justamente fazer esse casamento, através de conhecimento, estudo, a boa ciência em qualquer momento histórico. A boa ciência em qualquer momento histórico, ela mostrou seu papel, ajudando a humanidade na sua própria evolução e ajudando a humanidade na sua própria continuidade como espécie. Então, que o dia de hoje, que esse vídeo, pessoal, ajude vocês a continuar essa busca incessante pelo conhecimento, por melhorar cada vez mais a sociedade, através de metodologias, técnicas e muitas outras coisas. E minha mensagem final, que eu gosto muito de dizer, e eu friso bastante, é que no mundo do trabalho, nos ambientes de trabalho, a pessoa, o trabalhador, ele não é o problema, ele é a solução. Sempre foi e sempre será. Mais uma vez, Hugo, muito obrigado e obrigado a vocês todos aí que ouviram a gente.